Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando com o cardiologista Hari Correia Filho sobre a relação entre tensão no trabalho e doenças cardiovasculares. Dr. Hari, homens e mulheres eles estão sendo afetados da mesma forma ou de forma diferente com relação a essa questão da tensão no trabalho? Bom, eu interpreto que assim a carga para as mulheres sempre é maior, né? Porque o nível de cobrança, né? Já que elas estão entrando em muitas áreas, elas estão entrando no mercado agora. Então o nível de cobrança profissional é muito maior para as mulheres. E a gente tem que lembrar que a mulher, na verdade, ela tem uma jornada dupla, tripla, porque ela sai do trabalho, daí ela tem que cuidar dos filhos, da casa, do esposo, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, a carga de tensão é maior. E isso até a gente pode documentar através de alguns exames. A gente tem um exame que a gente acompanha a pressão nas 24 horas. É comum, por exemplo, você ver o homem, ele durante a sua jornada de trabalho, a pressão aumenta um pouco. Quando ele vai para casa, a pressão tem uma queda, assim, que é normal. A mulher, muitas vezes, a pressão sobe durante a jornada de trabalho e quando ela vai para casa ainda piora sobe mais ainda, porque justamente em função dessa jornada multiplicada aí, porque na verdade elas não param praticamente, né? Dr. Hari, com que idade devemos começar a fazer as primeiras avaliações cardiológicas? E também gostaria que o senhor falasse, para alguns casos específicos, até que ponto essas avaliações devem ser antecipadas? Eu acho mais interessante assim, as orientações em relação às avaliações de rotina para o ser humano, elas não precisam necessariamente começar direto com o cardiologista, mas é interessante, de uma maneira geral, a partir dos 20 anos, que a gente passe por uma avaliação médica. Pode ser um bom clínico, não necessariamente nessa idade precisa ser um cardiologista. Certo. Esse médico vai fazer uma avaliação, vai medir a pressão, vai fazer um exame físico e então ele vai indicar alguns exames de sangue, geralmente. Não há necessidade nessa idade tão jovem de já ter uma obrigatoriedade de fazer uma avaliação cardiovascular. Isso de uma maneira geral. A partir dos 40, né, a idade-chave é 40, assim. Para homens, até hoje, a gente prefere dizer a partir dos 35, mas certo. De uma maneira global, a partir dos 40, então, aí essas avaliações elas têm que ser mais periódicas, têm que ser anuais e tudo certo. Mais. Mas, assim, tentando ainda analisar algumas pessoas específicas. É claro que aquela pessoa que tem um histórico familiar de doença coronariana ou de doença circulatória precoce, vamos dizer, o pai teve um infarto cedo, mãe teve um infarto cedo, é claro que essa pessoa, a gente tem que ficar muito mais vigilante, e essa pessoa ela deve ser seguida de uma maneira mais, vamos assim, mais próxima, né? Pelo menos com avaliações anuais. E eu até diria ocasiões específicas hoje também, os atletas, as pessoas que têm atividade competitiva, isso de uma maneira geral exige que o sistema circulatório seja acompanhado com mais regularidade para que a gente possa não ter surpresas desagradáveis aí. Certo. Existem outras doenças como síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, e esses sintomas, essas doenças também afetam de alguma maneira o coração, levando até muitas vezes a pessoa a achar que está sofrendo um infarto, na iminência do infarto. Como é que a gente pode diferenciar esses sintomas de um ataque cardíaco? Eu vejo assim, quando acontece pela primeira vez e você tem um desconforto no tórax mal definido, isso está acontecendo independente de você fazer esforço ou não, eu acho que você precisa procurar um médico. A pessoa não tem condições de sozinho julgar se aquilo é uma coisa séria ou não é séria. Se ela começou repentinamente e ela é intensa, eu acho que deveria ser encaminhado a uma emergência para que um médico na emergência pudesse fazer uma avaliação. É comum, você tem razão, assim, que em função de toda essa tensão da vida moderna, o coração como um órgão de choque, normalmente a gente somatiza muito, assim, quer dizer, você pode ter sintomas, você pode ter dores que você acha que é coração e muitas vezes não passa de um excesso de tensão e estresse. O caso do pânico já seria um caso assim um pouco mais intenso, é um indivíduo que vai chegar na emergência extremamente com uma sensação de morte iminente, é um quadro mais intenso e que vai precisar de um profissional capacitado para fazer a diferenciação se aquilo realmente é só um transtorno de ansiedade ou se já daria para a gente considerar
como um indivíduo que está tendo algum tipo de problema agudo do coração. Certo, doutor Harry, nós fomos às ruas com a nossa equipe de reportagem e ouvimos alguns depoimentos de algumas profissões. Eu gostaria que o senhor acompanhasse e, na sequência, comentasse os depoimentos. Sim. A profissão de motorista é muito estressante por causa do trânsito. Sim, eu trabalho na área da educação infantil. A gente fica com um suporte de criança bem grande na sala, então é bem complicado, porque às vezes a gente fica sobrecarrega, às vezes eu tenho até me dá crise de labirintite. E eu venho sofrendo sim de estresse, já tive alguns problemas como gastrite e também problemas como bruxismo, que é decorrência do estresse, né? Bem, nós ouvimos aí uma professora, um motorista e um engenheiro. Certamente existe um rol de profissões consideradas assim mais estressantes. Existe até um estudo da Sociedade Britânica de Psicologia que revelou em 2007 os 5 tipos de trabalhos considerados mais estressantes: equipes de ambulância, professores, serviço social, atendimento a clientes e policiais. Isso bate com a nossa realidade brasileira? Eu acho que é claro que a realidade nossa, eu acrescentaria nessa população que, sem dúvida, toda essa população aí, desse estudo inglês, ela sem dúvida no Brasil também é uma população igualmente estressada. Mas eu diria que eu incluiria, por exemplo, as pessoas que trabalham no trânsito em geral, porque o trânsito nas grandes cidades do Brasil ele está assim de uma maneira insuportável. E eu incluiria também os profissionais da área da saúde, porque que estão vinculados ao atendimento de pacientes em emergências e situações. Eu acho que essas duas áreas assim são áreas que eu colocaria junto dessas outras profissões que têm uma carga de estresse maior. Você veja o caso ali do motorista, veja a responsabilidade que ele tem, né? Ele carrega um monte de pessoas e enfim, não só a responsabilidade do trabalho dele, mas a responsabilidade coletiva que ele tem, em função de que qualquer acidente ele pode acarretar em problemas para todas aquelas pessoas. Né? Certo. Infelizmente nós estamos com o nosso tempo praticamente esgotado, mas gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Bom, eu acho que eu queria agradecer ao programa da Justiça do Trabalho na TV. Eu acho que esse tipo de iniciativa de vocês colabora em muito assim, para a gente alertar o papel importante de que é fazer prevenção dos fatores de risco das doenças circulatórias. A doença circulatória é a doença que mais mata no Brasil e provavelmente essa realidade, há previsões da Organização Mundial de Saúde que o Brasil vai ser em 2040 o campeão mundial da doença circulatória. Porque se por um lado a gente, ao mesmo tempo, está melhorando um pouco a condição de vida do trabalhador, né, até condições melhores de alimentação e tal, por outro, o estresse está sendo exagerado e não existe, como nós comentamos aqui, ainda a nível de Ministério da Saúde, uma campanha maciça na prevenção desses fatores de risco. Então, essas previsões nos assustam, porque a gente percebe que é real, né, nós estamos em 2010, e se não for feito assim um trabalho, acho que esse trabalho precisa ser feito assim como um trabalho de formiguinha, como vocês fazem aqui também, quer dizer, conscientizando, alertando a população de que ela tem que se preocupar com o estresse, que o trabalho pode gerar esse tipo e que ela tem que tentar melhorar essa condição profissional para que ela possa, vamos dizer, ter uma qualidade de vida melhor e possa gozar de uma vida boa até vamos assim, no final da terceira idade. Certo. Dr. Harry, muito obrigado pela sua participação. Chegamos ao fim de mais um Justiça do Trabalho na TV. Hoje conversamos com o cardiologista Harry Correia Filho sobre a relação entre a tensão no trabalho e as doenças do coração. Todas as nossas entrevistas podem ser acessadas pela internet e no site do TRT de Santa Catarina. Voltaremos na próxima semana com mais um tema do seu interesse. Até lá!